Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 3 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Atos, no capítulo 16, os versículos 30 a 32. Assim está escrito: E tirando-os para fora, disse-lhe: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. O relato apresenta-nos uma oportunidade surgida quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, juntamente com outros presos. Eles o foram por terem expulsado um espírito demoníaco de uma jovem que fazia adivinhação e receberam a prisão como recompensa. Mas, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e os presos escutavam. E Deus então enviou um terremoto que abriu todas as portas e tirou todas as prisões ou as cadeias com as quais os presos estavam aprisionados, e eles tiveram liberdade, mas nenhum deles fugiu, todos eles continuaram, cada um no seu lugar, e Paulo e Silas, aproveitando-se daquela oportunidade, falando a eles a respeito de Jesus. Ele nunca perdeu nenhuma oportunidade, nem mesmo na prisão. E quando chega o dia seguinte pela manhã, que o carcereiro vem para dar sequência no seu trabalho, ele observa algo estranho. As portas estão todas abertas, e ele então, não sabendo o que tinha acontecido, e pensando que os presos tinham fugido, e era sua responsabilidade não permitir que isto acontecesse, ele queria dar cabo na sua própria vida. E quando Paulo percebeu, veja, o valor da pessoa está na direção de Deus. Paulo percebeu o intento daquele homem e disse para ele: não faças tal, que todos aqui estamos. Aquela palavra livrou aquele homem do suicídio. Ele estava a ponto de tirar sua própria vida. Quando Paulo deu esta palavra, caiu temor no coração dele, e ele então, tirando Paulo e Silas para fora, ele, prostrando-se diante deles, os tirou e fez-lhe uma pergunta: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então Paulo, naquela oportunidade e no seu estilo característico de evangelizar, ele falou a respeito de Jesus para aquele carcereiro, e diz assim: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na casa. E o texto nos relata que, naquela mesma noite, todos os que estavam na sua casa se converteram ao Senhor. Veja o resultado de a maneira como se aborda uma pessoa ao evangelizar. Então, muitas das vezes perde-se oportunidades pela maneira em que se procura abordar uma pessoa ao evangelizá-la. A nós encarrega-nos o Senhor Jesus de pregar o evangelho em todo o mundo e a toda criatura. Porém, nós precisamos aprender a maneira como fazê-lo. Nós não podemos chegar de maneira abrupta. Precisamos estabelecer relações através da comunicação, da proximidade que tivermos com a pessoa, e a partir dali, então, podermos conduzi-la numa abordagem a respeito do grande e maravilhoso amor de Deus, que está claro na Escritura Sagrada, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação, então, é o fruto do amor de Deus para com a humanidade. E esta salvação precisa ser propagada. Jesus é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. A Escritura nos afirma que a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação baseada no sacrifício de Jesus, oferecido a Deus, aceito e aprovado uma vez por todas. A salvação deve agora ser anunciada, proclamada e pregada diante das pessoas. Porém, ao chegar diante de uma pessoa, ou numa reunião familiar, ou mesmo num culto público, numa igreja, ou numa condução, numa escola, no trabalho, na feira, aonde quer que tivermos contato com as pessoas, é preciso nós aprendermos como abordar, fazer esta abordagem a uma pessoa para evangelizá-la, dar a ela conhecer o amor de Deus, a sua condição e a solução que Deus estabeleceu para a salvação através de Jesus. Então, sabendo que Deus ama o pecador, todos nós sabemos, está declarado, Deus amou o mundo de tal maneira. E o plano de Deus para a humanidade é que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta vida eterna, Jesus, quando veio, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é uma vida abundante que Jesus oferece, é a vida espiritual e é a promessa também que Deus fez da vida eterna. Então, como fazer chegar esta informação, esta mensagem salvadora de Jesus Cristo para todo pecador? Lembra que o carcereiro não sabia como fazer. E quando ele chega diante de Paulo, ele pergunta: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Assim também aconteceu quando Pedro pregou no dia de Pentecostes. Está lá em Atos, no capítulo 3, e o capítulo 2, versículo de número 37 e 38, diz assim: Pedro começou a pregar e falando sobre Jesus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que precisamos fazer em relação à mensagem que ouvimos? Aí Pedro disse, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Numa outra parte, com relação à cura do coxo na porta do templo, chamada Formosa, Pedro disse o seguinte, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, dito isso, nós encontramos estabelecido na palavra de Deus a maneira como se anunciar a salvação e como fazer a abordagem de uma pessoa no intuito de que ela conheça a Jesus, creia em Jesus, receba Jesus, confesse-se diante dele um pecador e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como aconteceu com você, aconteceu comigo, com todos nós que servimos a Deus, um dia alguém, usado e dirigido pelo Senhor, veio até nós e nos anunciou o Evangelho e fez a abordagem e nós passamos a entender e compreender o que era que Deus estava esperando de nós. Há alguns anos atrás, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, as pessoas não precisavam ser encorajadas a evangelizar.
elas próprias, por si, sentiam essa responsabilidade e era fácil encontrar pessoas no mercado, na rua, no ônibus, na escola, em qualquer lugar, pregando, uns pregando ao ar livre, outros evangelizando pessoalmente através de um folheto ou através de abrir a Bíblia, ler um versículo bíblico e explicar para a pessoa. Isto era comum nós observarmos. Nós víamos isso com muita frequência. Porém, os tempos passaram e já há vários anos que a gente não observa mais este fervor evangelístico nas pessoas. E alguns já não sabem nem mais como é que se evangeliza. Folhetos que eram distribuídos, quantas vezes na atividade eu procurava trazer folhetos, e em todos os lugares por onde passamos, sempre compramos 10, 20 mil folhetos, e em pouco tempo eles acabavam. As pessoas vinham, carimbavam, davam o endereço certo e saía. Aos domingos, saíamos para evangelizar, entregando folheto, falando com as pessoas, fazendo um culto rápido aqui, outro ali, outro acolá. Ou nas casas, quando íamos para as casas fazer a evangelização. Então isso era uma coisa que se via com frequência. Hoje já não se vê mais isto. E às vezes é até difícil você identificar um cristão, porque as coisas ficaram niveladas de tal maneira que a gente não consegue mais discernir quem é quem. E observamos e quantas pessoas estão perdidas e não tem quem se aproxime delas e possa então fazer a abordagem correta para evangelizá-la, anunciando a elas o amor de Deus, o plano da salvação, o perdão através de Jesus e a garantia da vida eterna. Então isto ainda há necessidade, porque o evangelho ainda precisa ser pregado em todo o mundo e a todas as pessoas. E em várias situações, o trabalho, o evangelismo pessoal é o que dá mais resultado. É aquele de pessoa a pessoa, um a um. Então, é preciso aprendermos a fazer esta abordagem. Para facilitar a abordagem, o método melhor que se utiliza é através de perguntas. Perguntas que são feitas para a pessoa que estamos evangelizando. Então, a abordagem para a evangelização, ela deve ser uma abordagem correta, para não deixar dúvidas e não trazer dificuldades ao entendimento de quem quer que seja. Então, isso pode ser feito através de perguntas. Pelo menos 6 perguntas são necessárias para chegar ao ponto de entender a condição em que a pessoa está, para conduzi-la através, então, de textos bíblicos para tomar conhecimento da salvação e oferecer-lhe a oportunidade de abrir o coração e receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a primeira pergunta que se deve fazer numa abordagem evangelística é: você já pensou sobre assuntos espirituais? Porque assuntos da terra não precisa perguntar, é o que mais as pessoas pensam. Agora, você já pensou sobre assuntos espirituais? Assuntos espirituais são assuntos ligados a Deus e a nossa relação com Ele. Visto que nós fomos criados por Deus, somos filhos de Deus por criação e precisamos também ser filhos de Deus por redenção. Então, quando fazemos esta pergunta, a pessoa é levada a parar por um momento e a raciocinar o que ela pensa a respeito de assuntos espirituais. Por exemplo, céu, inferno, morte, vida eterna, salvação. O que a pessoa pensa a respeito desses temas. Então, através destas perguntas, nós vamos obter das pessoas algumas respostas. Eles vão nos dar alguma resposta do que eles pensam, o que eles acham, qual é o entendimento que eles têm, e por aí nós vamos entender o que esta pessoa está precisando. Então, esta é a primeira pergunta. Você já pensou sobre assuntos espirituais? A segunda pergunta é: qual é
a maior necessidade espiritual do homem que você entende? Uma vez que ela fala sobre assuntos espirituais, então qual é a maior necessidade do homem, o espiritual do homem? É com relação exatamente às coisas de Deus. Esta é a maior necessidade. Os homens, a humanidade, precisa de Deus. Mas como fazê-lo? Então a terceira pergunta é: você já pensou a respeito da sua própria salvação? Uma vez que você sabe de assuntos espirituais e que a maior necessidade do homem é que ele seja bem relacionado com Deus, seja salvo. E agora, você, particularmente, já pensou a respeito da sua salvação? E aí que a pessoa vai dizer: tenho pensado, já pensei, ou agora não, e por aí vai. Então, é a maneira como nós vamos entender como que a pessoa está diante de Deus. A quarta pergunta: uma vez que pensou em assuntos espirituais, sabe qual é a necessidade das pessoas e tem falado a respeito da sua salvação, o que é que uma pessoa precisa para ser salva? Quais são as condições para a salvação? Esta é a quarta pergunta. A quinta é: de que maneira se recebe a salvação? Como é possível a pessoa receber a salvação? E a sexta e última pergunta é quando, de posse das respostas a estas perguntas, a primeira, dizendo: você já pensou sobre assuntos espirituais? A segunda: qual é a maior necessidade espiritual do homem, segundo o seu entendimento? Terceira: você já pensou a respeito da sua salvação? Quarta: o que você acha que uma pessoa precisa para ser salva? Quinta: de que maneira você recebe a salvação? Aí então passamos à sexta pergunta, que é: posso mostrar para você alguns versículos da palavra de Deus com o consentimento da pessoa? Então aí passamos a ler para ela a Escritura. O ponto que li primeiro diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus nos afirma que o plano de Deus é de salvação. A condição humana é de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Uma vez que o amor de Deus está aí para a salvação e que a condição da pessoa como pecador, ele está perdido, o que é que ele precisa? Ele precisa de uma solução. Então, Jesus Cristo é a única solução que Deus colocou à disposição para a humanidade perdida, para que em Jesus o amor de Deus se revele ao pecador. Então, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, através de Jesus, a salvação torna-se uma realidade na vida da pessoa. Agora, sabendo que a salvação provém de Deus, Deus tem um amor e um plano na minha vida de salvação, que eu sou um pecador, que Jesus é a solução para o problema do homem. Como é que eu posso adiantar ou avançar nesta vida para receber de Deus a salvação? Aí é que vem o arrependimento. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando a pessoa entende que Jesus é o Salvador e que ele é um pecador e que está disposto a crer em Jesus, arrependendo-se, confessando-se um pecador e confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador, então a salvação está propícia à sua vida. E o que fazer agora? O Senhor Jesus disse:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a palavra de Deus nos afirma em Romanos, no capítulo 10, versículos 9, 10 e 13, o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui está, em linhas gerais, como abordar uma pessoa ao evangelizá-la. Então, sabendo que Deus ama o pecador, que ele tem um plano, o que fazer? Como fazer esta abordagem? Fazê-la através das perguntas já relatadas. Tendo o consentimento, abrir a Escritura e ler para a pessoa estes versículos que vão direcioná-la à pessoa de Jesus e finalizando esta abordagem com uma oração e dando a ela uma orientação onde se reunir, onde congregar e por aí adiante vai ser então discipulada. Este é o propósito. Então, quem sabe você estava esperando por esta oportunidade de saber como fazer uma abordagem ao evangelizar uma pessoa. Então ela está aqui, reflita agora, há quanto tempo faz que você não evangeliza? Por não saber, por ter dificuldade, ter medo de não fazê-lo corretamente, aqui está então uma maneira direcionada para que isto aconteça. Siga adiante, lance-se ao campo e seja um verdadeiro ganhador de almas para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia afirma: o que ganha almas, sábio é. Então que sejamos verdadeiros ganhadores de almas para o Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.